Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos. O nosso papo hoje é sobre um assunto que literalmente está em tudo que a gente faz: a comunicação. Parem para pensar um pouquinho. Desde aquela conversa mais tranquila no corredor da faculdade, passando pela apresentação de um seminário importante, até a hora de sentar e escrever um artigo, o tempo todo nós estamos trocando informações, defendendo ideias, tentando construir algum sentido com outras pessoas. Mas você já parou para pensar nas engrenagens por trás desse processo todo? O que faz uma comunicação funcionar de verdade, ser eficaz? Bom, nesta aula, o nosso objetivo é justamente esse. A gente vai fazer uma viagem completa, começando lá nos fundamentos da teoria da comunicação e chegando na aplicação prática, aquela que é indispensável aqui no ambiente da universidade. A meta é bem clara: preparar você para dominar a arte de se expressar com clareza, com coerência e, claro, com impacto em toda a sua jornada acadêmica e profissional. E para guiar essa nossa exploração, eu organizei nosso conteúdo em 5 grandes etapas, tá bem? Primeiro, a gente vai construir uma base bem forte com os pilares da comunicação. Depois, em as funções e formas da linguagem, a gente vai começar a entender as diferentes intenções que existem por trás de tudo aquilo que a gente fala ou escreve. Na terceira parte, vamos mergulhar fundo nas particularidades e nas diferenças entre oralidade versus escrita. Com essa base toda já construída, a gente vai descobrir a arquitetura do texto, para entender como é que as palavras se juntam para criar um sentido maior. E, para fechar com chave de ouro, a gente vai aplicar todo esse conhecimento no nosso universo de interesse, os gêneros na esfera acadêmica. Prontos para começar? Então vamos lá! Bom, vamos começar pela fundação de tudo, os pilares da comunicação. Pensa aí numa conversa que deu completamente errado ou num e-mail que foi super mal interpretado, ou quem sabe uma instrução que ninguém conseguiu entender. Por que será que isso acontece, né? Na maioria das vezes é porque uma das pecinhas fundamentais desse processo de comunicação simplesmente falhou. Para a gente entender que peças são essas, nós vamos usar o modelo genial de um dos maiores linguistas do século XX, o russo Roman Jakobson. Ele foi o cara que identificou 6 elementos que estão presentes em absolutamente qualquer ato comunicativo. Sério, qualquer um. Conhecer cada um deles é o primeiro passo para a gente conseguir diagnosticar problemas e, claro, se tornar um comunicador muito melhor. Vamos nessa? Ok, o ponto de partida, a origem de tudo é sempre o emissor. A gente também pode chamar de remetente ou enunciador. Dá na mesma. É ele quem tem a intenção, a vontade de comunicar alguma coisa. Pense no emissor como a fonte. Olha só, neste exato momento eu sou o emissor desta mensagem para você. Numa sala de aula, o professor é o emissor. Mas essa fonte pode ser bem mais complexa, viu? Um jornalista que escreve uma reportagem, um autor que publica um livro, uma empresa que lança uma campanha de marketing, ou até a reitoria da sua universidade publicando um edital, todos são emissores. O papel essencial do emissor é o de codificar suas ideias, ou seja, traduzir um pensamento abstrato num conjunto de signos, palavras, imagens, sons que possam de fato ser transmitidos. Certo. Se numa ponta a gente tem o emissor, quem é que está do outro lado? O receptor, claro, que a gente também conhece como destinatário. É para ele que a mensagem se destina. E aqui, muita atenção. O receptor não é de jeito nenhum um alvo passivo nesse processo. A função dele é tão crucial quanto a do emissor. Se o emissor codifica, o receptor tem a tarefa de decodificar. Ele precisa interpretar os signos que ele recebeu para tentar reconstruir na mente dele o sentido que o emissor queria passar. A comunicação só dá certo, só é bem-sucedida se essa ponte for construída. Quando você lê um artigo científico, a comunidade acadêmica é a receptora. Numa apresentação de trabalho, seus colegas e o professor são os receptores. A comunicação só se completa de verdade quando a mensagem chega e é compreendida. E o que é que viaja entre o emissor e o receptor? A mensagem. Ela é o coração do processo. É o quê da comunicação? É a informação, a ideia, o sentimento, a pergunta, a ordem, enfim, é o conteúdo que se quer transmitir. A tese central do seu TCC, por exemplo, é a sua mensagem principal. A clareza na hora de formular essa mensagem é absolutamente vital. Uma mensagem que é mal estruturada, ambígua ou confusa acaba gerando o que a gente chama de ruído, que é uma interferência que pode botar a perder todo o processo comunicativo.
É por isso que no mundo acadêmico a gente valoriza tanto a precisão e a objetividade na construção da mensagem. Agora, como é que essa mensagem é construída? Que língua ela fala? É aqui que entra o código. O código nada mais é do que o sistema de signos e regras que a gente usa para organizar a mensagem. O exemplo mais óbvio, claro, é a língua portuguesa, o código que a gente está usando agora. Mas é fundamental entender que esse conceito de código é muito mais amplo. As notas numa partitura musical são um código. A língua brasileira de sinais, a Libras, é um código riquíssimo, super complexo. As cores de um semáforo, os ícones na tela do seu celular, as placas de trânsito, até os emojis que você usa. Tudo isso são códigos. E a condição número 1, indispensável para a comunicação acontecer, é que emissor e receptor compartilhem o mesmo código, ou pelo menos uma parte dele. Certo. Então já temos a mensagem construída num código. Mas como é que ela de fato viaja do emissor até o receptor? Ela precisa de um veículo, de um meio de transporte. Esse veículo é o canal. O canal é o suporte físico ou virtual que leva a informação. Neste exato momento, o canal que nos conecta é a internet, que está fluindo aí até a tela do seu computador ou do seu celular. Numa conversa cara a cara, o canal são as ondas sonoras que se propagam pelo ar. Num livro, o canal é o papel impresso. Numa ligação de celular, são as ondas de rádio ou a fibra ótica. A escolha do canal certo é uma decisão estratégica. Você não mandaria um convite de casamento por sinal de fumaça, né? O canal influencia, e muito, a forma e o alcance da mensagem. E, finalmente, a gente chega no elemento que amarra tudo isso, o contexto, que o Jacobson também chamou de referente. Nenhum dos outros 5 elementos faz sentido no vácuo, solto no ar. Eles precisam de um chão, de um cenário, de uma situação que dê sentido a tudo. Esse é o papel do contexto. Quer um exemplo clássico? Pense na palavra manga. Se a gente está num barco, o contexto nos diz que se trata daquela parte da vela. Se estamos falando de roupa, é a parte da camisa. Se estamos numa feira, é a fruta. O contexto acadêmico, por exemplo, é o que dá sentido a um monte de conceitos e teorias que soariam totalmente sem pé nem cabeça fora da universidade. Sem um contexto compartilhado, a comunicação simplesmente se perde. Então vamos organizar o nosso kit de ferramentas. Nesta primeira sessão, a gente viu que toda e qualquer comunicação se apoia em 6 pilares que dependem um do outro. Temos o emissor, que codifica e envia a mensagem, o receptor, que a recebe e decodifica, a própria mensagem, que é o conteúdo, o código, que é o sistema de signos que os dois compartilham, o canal, que é o veículo de transmissão, e o contexto, que ancora o significado de todo o processo. Entender essa engrenagem é o primeiro e mais importante passo para se tornar um comunicador mais consciente, mais analítico e, claro, muito mais eficaz. Beleza, agora que a gente já montou a estrutura com os 6 pilares, vamos dar um passo adiante aqui na seção 2, as funções e formas da linguagem. O Roma Jacobson teve outra sacada que foi simplesmente genial. Ele percebeu que, em cada ato de comunicação, um daqueles 6 elementos geralmente se destaca. Ele recebe o foco principal. E dependendo de qual elemento está em destaque, a linguagem assume uma função diferente. Em outras palavras, a ênfase em um dos pilares revela qual é a intenção que predomina ali, a intenção do emissor. Vamos explorar agora essas 6 funções para entender não só o que se diz, mas principalmente por que se diz. O que é brilhante neste modelo é como tudo se conecta. Vamos olhar com calma. Quando o foco total é no contexto, a função é a referencial. O objetivo é puramente informar de um jeito objetivo e direto. É a linguagem típica de uma notícia de jornal ou do corpo de um artigo científico. Agora, se o holofote está no emissor, a função vira emotiva ou expressiva. A intenção é botar para fora sentimentos, opiniões, emoções. É a linguagem de um diário pessoal, de uma carta de amor. E quando a gente quer agir sobre o receptor, aí temos a função apelativa ou conativa, a linguagem da publicidade, dos discursos políticos que quer convencer a gente de alguma coisa. Se a grande preocupação é com a forma da mensagem, a escolha das palavras, o ritmo, a sonoridade, a função é a poética, super comum na literatura. Quando a gente testa o canal com "Alô, tá me ouvindo?", estamos usando a função fática. E por último, quando usamos o código para falar do próprio código, como um dicionário faz ao definir uma palavra, ou como a gente está fazendo nesta aula ao explicar a linguagem, temos a função metalinguística. Faz sentido, né? Essa pergunta é nosso guia para o próximo passo.
A gente já viu os elementos que compõem a comunicação e as intenções por trás dela. Mas será que tudo isso se resume ao que é dito ou ao que é escrito? A resposta, obviamente, é um sonoro não. A comunicação humana é infinitamente mais rica e complexa do que isso, o que nos leva a uma distinção fundamental sobre as diferentes formas, os diferentes tipos de linguagem que usamos todos os dias, muitas vezes sem nem perceber. E aqui a gente tem a grande divisão do assunto. De um lado, a linguagem verbal, que é toda a comunicação que usa a palavra como código, seja ela falada ou escrita. É a base dos nossos diálogos, dos livros que a gente lê, dos trabalhos acadêmicos que a gente produz. Do outro lado, a gente tem um universo imenso e superpoderoso da linguagem não verbal. Ela acontece quando a comunicação se dá por meio de outros signos. Uma imagem que vale mais que 1000 palavras, um gesto, uma expressão facial de alegria ou de tristeza, as cores de uma bandeira, a melodia de uma música. O ponto crucial aqui é que a mensagem é transmitida sem usar palavras. E o mais interessante é que, na prática, a gente quase sempre usa as duas juntas, uma complementando e reforçando o sentido da outra. E isso aqui ilustra de um jeito brilhante o nosso dia a dia. Pensa na eficiência da linguagem não verbal. Uma placa de trânsito vermelha, em formato de octógono com a palavra pare, é um exemplo misto, mas o formato e a cor já comunicam a mensagem de forma quase instantânea, até para quem não sabe ler. As cores do semáforo organizam o trânsito de cidades inteiras sem precisar de uma única palavra. Durante uma apresentação oral, a sua postura, os seus gestos, o seu contato visual comunicam confiança e domínio do assunto, às vezes até mais do que as próprias palavras que você diz. Um gráfico de pizza num relatório pode transmitir a distribuição de dados de um jeito muito mais impactante do que um parágrafo de texto. Dominar a leitura e o uso da linguagem não verbal também é uma competência comunicativa essencial. Para resumir a nossa segunda sessão, a gente aprendeu que todo ato de comunicação carrega uma intenção principal, que é revelada por uma das 6 funções da linguagem, cada uma focada em um dos 6 elementos da comunicação. Além disso, a gente viu que a comunicação vai muito, mas muito além das palavras. Ela se manifesta através da linguagem verbal, com o uso da palavra falada ou escrita, e da poderosa e onipresente linguagem não verbal, que engloba um repertório gigantesco de signos visuais, gestuais e sonoros. Vamos seguir agora para a seção 3, oralidade versus escrita. Nessa etapa, a gente vai focar no universo da linguagem verbal para explorar as diferenças fundamentais entre as suas duas grandes modalidades, a língua que a gente fala e a língua que a gente escreve. Elas não são, como muita gente pensa, um mero espelho uma da outra. Elas têm características, regras e contextos de uso muito particulares. E a partir dessa distinção, a gente vai investigar os conceitos de registro formal e informal e a riqueza imensa das variedades linguísticas. Vamos comparar as duas lado a lado para ficar bem claro. A oralidade, a fala, é marcada pela espontaneidade, pelo dinamismo. Ela acontece no aqui e agora, permitindo um diálogo imediato, com interrupções, correções, feedback em tempo real. Além disso, ela vem sempre acompanhada de recursos não verbais que ajudam a construir o sentido. A entonação da voz, o ritmo da fala, as pausas, os gestos, as expressões do rosto. Já a escrita é, por natureza, um ato mais planejado, mais solitário. Ela é mais duradoura, fica registrada, ela nos dá o poder da revisão. A gente pode apagar, reescrever, melhorar o texto quantas vezes quiser. Só que, como o leitor não está presente, todo o contexto e todas as nuances precisam ser construídos apenas com palavras. É por isso que a escrita, principalmente acadêmica, exige um rigor gramatical e uma organização lógica muito maiores. Tanto na fala quanto na escrita, nós navegamos o tempo todo entre 2 registros ou modalidades principais. A modalidade formal é aquela que segue a norma culta, o padrão gramatical de prestígio da língua. É a linguagem que a gente usa em situações que pedem mais seriedade, distanciamento e impessoalidade, como na redação de um artigo científico, numa entrevista de emprego ou num discurso oficial. Já a modalidade informal é a linguagem do dia a dia, mais espontânea, pessoal e afetiva, que a gente usa com os amigos, com a família. Ela permite o uso de gírias, de abreviações e uma estrutura de frase mais solta. O ponto fundamental aqui é o seguinte: não existe um registro certo e um errado em si. O que existe é o registro adequado e o inadequado para cada situação. A competência de verdade está em saber quando usar cada um.
E essa discussão toda sobre adequação nos leva a um ponto importantíssimo: as variedades linguísticas. A língua não é um bloco de concreto único e homogêneo. A variedade padrão, ou norma culta, é aquela que é ensinada nas escolas e que está nas gramáticas. Por razões históricas e sociais, ela tem um prestígio social maior. No entanto, é crucial entender que ela é apenas uma das inúmeras variedades do português falado num país gigantesco como o Brasil. Existem incontáveis variedades não padrão que estão ligadas a diferentes regiões, classes sociais, idades e grupos culturais. Essas variedades não são erros de jeito nenhum, elas são sistemas linguísticos complexos, coerentes e totalmente legítimos. Valorizar essa diversidade e combater o preconceito linguístico é um sinal de maturidade intelectual e de cidadania. Para a gente fechar a sessão 3, vamos juntar os pontos principais. A gente viu que oralidade e escrita são duas modalidades diferentes da língua, cada uma com suas próprias características e exigências. Aprendemos que a gente navega entre os registros formal e informal e que a chave para uma boa comunicação não é o certo ou errado, mas sim a adequação, a capacidade de escolher o registro correto para cada contexto. E, por fim, a gente reconheceu que a língua portuguesa é plural, composta por uma variedade padrão e inúmeras variedades não padrão, e que todas elas fazem parte da nossa riqueza cultural e merecem muito respeito. Agora que a gente já entendeu os quês e os porquês da linguagem, vamos ao como. Sejam bem-vindos à sessão 4, a arquitetura do texto. Vamos pensar como um arquiteto mesmo, como um texto é construído para que ele não desmorone. Quais são suas unidades básicas, seus tijolinhos? E, mais importante, quais são as vigas de sustentação que garantem que ele seja uma estrutura sólida e que faça sentido? Vamos falar dos grandes pilares de qualquer bom texto: a coesão e a coerência. Um texto é construído a partir de uma hierarquia de unidades, como se fosse um prédio. A menor unidade de sentido completo é a frase. Uma frase pode ter um verbo ou não. Por exemplo, que dia lindo é uma frase. Socorro também é uma frase. Um nível acima, a gente tem a oração, que é o enunciado que, obrigatoriamente, se estrutura em torno de um verbo. Na frase "a aluna pesquisou o tema", temos uma oração. Juntando uma ou mais orações, a gente forma um período. A aluna pesquisou o tema e escreveu o artigo é um período composto por duas orações. E a articulação de vários períodos de forma organizada e com um propósito dá origem à unidade máxima da comunicação verbal, o texto. Essa citação do linguista Henrique Bernardedes é simplesmente perfeita para o que a gente está discutindo. Ele define o texto não como um amontoado de frases, mas como a unidade linguística comunicativa fundamental. E o ponto mais importante da definição dele é o finalzinho, que possui sempre caráter social. O que isso quer dizer? Que um texto nunca existe isoladamente. Ele é sempre produto de uma interação humana, escrito por alguém, para alguém, com uma intenção clara e dentro de um contexto específico. Um artigo científico, um e-mail para o professor, uma lista de compras, todos são textos com um propósito social muito bem definido. E aqui estão as duas vigas mestras que sustentam qualquer texto bem construído: coesão e coerência. É fundamental não confundir as duas. A coesão é a conexão gramatical, é a cola que liga as palavras, as frases e os parágrafos na superfície do texto. Ela é garantida pelo uso correto de conectivos como mas, portanto, porque, pelo uso de pronomes que retomam ideias, pela repetição de palavra-chave. É a amarração que a gente vê no texto. Já a coerência é a conexão lógica das ideias, o sentido profundo, o fio condutor do texto. Um texto coerente é aquele em que as ideias não se contradizem e progridem de forma clara e lógica para o leitor. Sabe qual é o perigo? Um texto pode ter coesão, mas ser totalmente incoerente. Imagina a frase: o sol é frio, mas os carros voam porque o céu é verde. As palavras estão conectadas, mas não faz sentido nenhum. Um bom texto precisa, obrigatoriamente, dos dois. Além da coesão e da coerência, outros fatores que os linguistas chamam de critérios de textualidade ajudam a definir o que é um texto. Vamos passar rapidinho por eles. A intencionalidade. Todo texto tem um propósito, seja convencer, informar ou emocionar. A aceitabilidade. O leitor precisa estar disposto a aceitar aquilo como um texto que faz sentido.
A situacionalidade. O texto precisa ser adequado ao contexto onde ele circula. Você não usaria a mesma linguagem de um artigo científico num bilhete na porta da geladeira, certo? Temos também a informatividade, que é o grau de novidade que o texto traz para o leitor, e, um critério crucial para a academia, a intertextualidade, o diálogo que o seu texto estabelece com outros autores por meio de citações, paráfrases e referências. Recapitulando a seção 4, a gente viu que um texto é uma estrutura hierárquica construída a partir de frases, orações e períodos. Seus alicerces fundamentais são a coesão, que é a costura gramatical da superfície, e a coerência, que é a lógica profunda das ideias. Os dois são indispensáveis e dependem um do outro. E, além deles, outros fatores, como a intenção do autor, a adequação ao contexto e o diálogo com outras obras, também são cruciais para sua construção. Com essa arquitetura em mente, a gente está pronto para a parte mais prática da nossa aula. E chegamos à nossa última e mais aplicada seção: gêneros na esfera acadêmica. É aqui que tudo que a gente discutiu até agora vai se encontrar. Vamos aplicar nosso conhecimento sobre comunicação, linguagem e estrutura textual para entender as formas específicas, os moldes de comunicação que circulam aqui na universidade. Dominar a leitura e principalmente a produção dos gêneros textuais, tanto orais quanto escritos do meio acadêmico, é sem dúvida nenhuma uma das chaves mais importantes para o seu sucesso na formação. Mas antes de avançar, a gente precisa esclarecer uma distinção conceitual muito importante. Tipo textual não é a mesma coisa que gênero textual. Os tipos textuais são as estruturas básicas, os modos de organizar o discurso. São poucos e bem definidos: narração para contar uma história, descrição para detalhar um ser ou objeto, dissertação para defender uma ideia e injunção para dar uma instrução. Já os gêneros textuais são as manifestações concretas e sociais desses tipos. Eles são incontáveis, dinâmicos e surgem das nossas necessidades e práticas do dia a dia. Uma receita de bolo, uma notícia de jornal, um e-mail, uma bula de remédio, uma tese. Um artigo científico, por exemplo, é um gênero textual que usa predominantemente o tipo dissertativo para apresentar e defender uma ideia. No universo acadêmico, alguns gêneros escritos são centrais e marcam a jornada do estudante. O artigo científico é um texto relativamente curto e objetivo que geralmente apresenta os resultados de uma pesquisa e é publicado em revistas especializadas. A monografia, muito comum no final da graduação, é um trabalho mais extenso e aprofundado sobre um tema específico. Subindo na escada da pós-graduação, a gente encontra a dissertação de mestrado, que exige um fôlego teórico e analítico ainda maior. E lá no topo, a tese de doutorado, que além de toda a complexidade, deve apresentar uma contribuição original e inédita para sua área do conhecimento. Ou seja, você precisa dizer algo que ninguém disse antes. Essa estrutura formal que a gente vê aqui no exemplo da monografia pode parecer meio burocrática, até intimidadora, mas ela tem uma lógica poderosa. Pense nos elementos pré-textuais como a porta de entrada e um mapa do seu trabalho. A folha de rosto diz quem você é e sobre o que vai falar, e o sumário mostra para o leitor o caminho exato que você vai percorrer. Os elementos textuais são de fato a jornada, a introdução, onde você apresenta o problema, o desenvolvimento, onde você constrói sua argumentação, e a conclusão, onde você amarra as pontas. E os elementos pós-textuais, como as referências, são fundamentais. Eles mostram com quais autores você conversou para construir seu argumento, garantindo a credibilidade e a ética do seu trabalho. Mas a vida acadêmica não é feita só de escrita, né? Os gêneros orais são igualmente importantes para o aprendizado e para a troca de conhecimento. O seminário é um clássico, uma apresentação, geralmente em grupo, sobre um tema estudado que exige pesquisa, poder de síntese e, claro, habilidade de se apresentar para a turma. A exposição oral pode ser mais informativa, servindo para preparar o terreno para uma discussão ou para apresentar um tópico novo. E o debate regrado é um exercício fantástico de argumentação, onde diferentes pontos de vista sobre um tema polêmico são discutidos de forma organizada, com regras de tempo e a mediação de um professor. Dominar esses gêneros é tão importante quanto saber escrever bem. Resumindo nossa última sessão, a gente aprendeu a importante diferença entre os tipos textuais, que são as estruturas abstratas, e os gêneros textuais, que são as manifestações sociais e concretas da linguagem. Vimos que a universidade tem seus próprios gêneros com regras e formatos específicos, tanto na modalidade escrita, como o artigo, a monografia, a dissertação e a tese,
quanto na modalidade oral, como o seminário e o debate. O ponto crucial aqui é entender que a competência acadêmica passa necessariamente por aprender a ler, a interpretar e, principalmente, a produzir esses gêneros de forma adequada e eficaz. Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa jornada de hoje. A gente percorreu um caminho longo e, eu espero, bem esclarecedor. Nós partimos dos fundamentos mais básicos da comunicação, com os 6 elementos de Jacobson, passamos pelas funções e formas da linguagem, exploramos as ricas diferenças entre a fala e a escrita, desvendamos a arquitetura de um texto com a coesão e a coerência e, finalmente, aplicamos tudo isso ao contexto prático dos gêneros acadêmicos. O que a gente viu é que se comunicar bem é muito mais do que só juntar palavras. É uma habilidade complexa que envolve técnica, análise, adequação e, acima de tudo, consciência sobre cada etapa do processo. E para terminar, eu queria deixar um convite à reflexão. Pense um pouco nisso. Agora que você conhece os pilares da comunicação, como é que você pode usar isso para evitar mal-entendidos não só nos seus trabalhos, mas nas suas conversas do dia a dia? Em que momentos do seu dia você alterna entre o formal e o informal? E como você se sente fazendo essa troca? E no seu próximo texto acadêmico, qual critério, coesão, coerência, intertextualidade, vai receber a sua atenção de especialista? Lembre-se sempre, dominar a comunicação é a habilidade de organizar o pensamento, de argumentar com clareza e de compartilhar conhecimento. É uma ferramenta poderosa que abre portas. Espero que esta aula tenha sido um passo importante na sua jornada. Muito obrigada pela sua atenção.